Você vai falando, muitas nativas, algumas exóticas, mas tão adaptadas ao nosso clima, ao nosso solo, que tem gente que acha que é nativo do Brasil. Inhame do brejo, nossa, tá lá na grota, lá, 50 anos, 100 anos, e não é nativo, é nativo. Na verdade foi trazido do Sudeste Asiático, mas o clima é semelhante, né? E é trópico úmido, o Brasil é tropical, se está no brejo, é úmido, então ele se adaptou tão bem que fica lá, parece que está lá há milênios, né? Mas não, foi em algum momento trazido. Os inhames, né? Já a araruta, que é a primeira que a gente vai falar, vamos ver. Essa é nativíssima, brasileiríssima. Vocês que formem assim, tipo uma barreirinha assim, né? Um circo aqui, ele pode puxar. A gente falou muito de araruta esses dias, esse grupo é super seleto, né? Todo mundo das punk aqui. Mas assim, todo mundo já viu planta de araruta, né? Então, esse grupo aqui já conhece. Aqui nós temos dois tipos, né? A cana edulis, ou cana índica, que não é nativa do Brasil, é mais dos Andes, tá? Apesar desse nome índica, que às vezes parece que é da Índia, mas eu acho que é mais dos Andes tenho certeza, é chamada de atira, Peru, Colômbia, Equador, é muito comum até biscoitos de atira, que eles falam. E a Maranta arundinácea, que é a araruta, vamos dizer, quando a gente fala araruta, essa é a variedade principal, né? E tem essa ovo de pata, né, que é Myrosma canifolia, até outro gênero, uma plantinha bem diferentinha. E tem a Maranta ruisiana, que é a taquarinha. Então, os antigos tiravam polvilho de muitas espécies, né? E essa é uma das que tinha melhor qualidade de polvilho e uma boa produtividade. Ela caiu em desuso porque a produtividade ainda é menor do que de mandioca. Por exemplo, a mandioca é grande, é fácil de tirar, de trabalhar, e essa você vê que já é, essa aqui, né? Já é um rizoma bem menorzinho, então dá mais... Ali, né, na Bahia, quando se encontra, é mais dessa arredondada. Parece assim, depende de solo, depende de alguns fatores, mas parece que essa aqui dá um polvilho assim mais fininho, mais branquinho, e essa tem mais produtividade por área, por hectare, parece, das avaliações que a gente fez, né? E dá mais ou menos, a produtividade fica mais ou menos parecida com mandioca, que além da questão do ciclo, mais do que mandioca no cultivo tradicional, em torno de 25 toneladas por hectare. Porque essa aqui a gente planta 1 metro por 40, mais ou menos, dá 25 mil plantas, e é comum colher e ter 1 quilo de araruta por planta. Em plantas isoladas, até 3 quilos, você puxar e ter 20 rizomas desses, cada um com 150, 200 gramas, é comum ter 3 quilos. Tá? Mas plantas isoladas, não planta assim adensado, um plantio adensado, a gente trabalha com a média de 1 quilo por planta, rendimento de polvilho de uns 14%, né, dos ensaios que a gente fez, chegou a 18% em alguns casos, mas aí é quando ela está bem enxuta. Né? Então ela está bem seca e ela rende um pouco mais. Né? Fica um pouquinho mais dura, mas rende mais. Quando ela está mais aguada, vai ter uma porcentagem menor. Tá? E nesse plantio, a gente planta no início das águas, colhe no final. Outra vantagem, a araruta é uma planta muito extrativa de nutrientes. Você vê que a mandioca é uma planta fantástica, no Nordeste produz muito bem, porque o solo é muito fértil, se tiver água, produz muito bem. O ano que falta água, reduz a produção. Já a araruta produz aqui no Cerrado baixos níveis de fósforo, baixo nível de potássio. Adubando, ela produz bem, mas se não adubar, ela ainda produz bastante bem. Já a mandioca, se plantar sem pôr fósforo, sem pôr potássio, vai dar um pé menor, é muito mais exigente, vai produzir muito, uns rabichinhos de mandioca que vai dar uma produtividade muito baixa. Você ainda recomenda segmentar para aumentar a quantidade? Quando a gente tem pouca muda, aí tem várias possibilidades. O que serve de muda? Imagina que a gente está fazendo polvilho dessa planta, né? Aí colheu aqui, nós trouxemos uma redonda lá do Distrito Federal, porque aqui, como é Minas, praticamente só tinha da seta, né? Então, aí, olha o tamanho que ela dá. Então, chega a uns 150, até 200 gramas por rizoma, e é comum dar 10, 15 numa planta mais isolada. A gente aproveita, principalmente, o meio, que é maior, tem menos, a pontinha já é mais aguada às vezes. Então, pega a ponta para muda, e essa base é muito fina, aí pega a parte de baixo para muda. Mas vamos dizer, também ocorre rizominhas laterais, que são muito pequenininhos. Tá? Aqui tem vários dos pequenininhos. Pô, imagina limpar, fazer toalete desses muito pequenininhos. Então a gente pode usa esse aqui como muda, ele nasce do lado, nasce pro lado assim. Então usa esse como muda. Às vezes já está brotando, tem gente que já pega já brotando. Tem várias formas de plantar araruta. Tá? Mas em geral é isso. Aproveito mais o meio para a produção e essas partes menores, né? E com mais água à ponta para fazer o plantio. Tá? Plantar no alto de um camalhão porque ela produz para baixo. Né? Então, em geral, nesses rizomas, vai ser exceção lá no... Você planta em cima porque ele vai produzir para baixo. Quando a gente fala de inhame, inhame você planta no sulco
porque ele vai crescer e vai dar os rizomas laterais para cima. Tá? Então, aí lá você planta no sulco, porque ele vai subir e chega à terra para ele produzir. Tá? Nesse aqui ele vai produzir para baixo. Então, ele produziria se você plantasse em linha. Mas na hora de colher, se tivesse crescendo lá para baixo, é muito difícil a colheita, estoura muito, quebra demais. Principalmente em solos mais argilosos. Então, regiões com solo mais arenoso não tem tanta preocupação. Aqui nem mandioca, né? Que você puxa, ela vem saindo. Então, araruta você consegue puxar, às vezes, sair num solo bem arenoso. Num solo mais argiloso, não, quebra tudo. E a irrigação? Não é fundamental. Se você tem irrigação, você tem segurança. Vamos dizer que dá um veranico de 30 dias em janeiro sem chuva, que às vezes ocorre. Aí você entra com irrigação, uma vez por semana, beleza. Mas se não tiver, ela vai produzir. Tá? Então, já aconteceu uma vez, a gente ter realmente foi outubro muito seco, novembro muito seco, dezembro muito seco. O produtor tinha pouca muda, fez a muda muito pequenininha para aumentar. Não, agora em outubro chove. Não choveu em outubro, não choveu bem em novembro, não choveu bem em dezembro. Aí falhou uns 50%, mas ainda assim ele produziu, sem botar irrigação. Tá? Ficou ali nessa época, ela crescendo, enraizando, sem água, e ela ainda cresceu, ainda produziu alguma coisa. Tá? Mas em geral a gente não recomenda irrigar. Se tiver irrigação, melhor, lógico. Se adubar um pouco, melhor. Mas é uma planta muito pouco exigente, muito adaptada. É nativona do Brasil, tá? Beleza? E ali a outra já é... Essa então é mais bruta ainda, né? Tá? Ô, Nuno. Ah, tá aqui, é ovo de pata, bem lembrado. É Mirosma canifolia. Ela é muito pequenininha. Hoje ela é muito mais uma... Diz que dá um polvilho espetacular. Eu nunca comi nada dela, porque ela é tão pequenininha que a gente mantém na coleção como mais uma curiosidade, uma raridade. Assim como a aruruta taquarinha também, que é muito difícil de colher. A taquarinha é linda, ornamental, parece um bambuzinho assim, sabe? Por isso chamam taquarinha. Mas dá um tronco só, parece um braço assim, pá, para baixo. Quando você vai colher, aquilo quebra, você tem que ir com cavadeira, planta a planta para colher, né? É dureza demais. Então a gente mantém como planta ornamental curiosidade. Mas o rendimento é muito baixo. Imagina, essas bolinhas aqui, você vai colher, tá tudo espalhado, você corta no meio, já suja de terra. Então, na fome, né? Também. No passado, com a restrição, vamos dizer, usavam todos esses polvilhos. Mas se você tiver um pouco mais de fartura, pelo rendimento, ela acaba caindo em desuso. Tá? Ô, Nuno, e quando é... Ah, perdão. De equipamento para beneficiamento, já existe alguma inovação nesse Já se sentido? fez até na casa de farinha, né, Jota? Na casa de farinha, é o processo normal, é bater de alguma forma, ou em casa com o liquidificador, sendo que se for muito, vai quebrar o liquidificador, porque tem muita fibra. Aí você tem que botar muita água, aí não rende. Ou naquelas casas de farinha, uma moenda, alguma coisa para moer, faz aquela massa. E uma forma de filtrar, o tradicional é no pano. Se for um pano de trama bem fininha, só sai amido. Se a trama já é mais alta, ou se for alguma peneira mais abertinha, aí já passa um pouco de fibra partida. Aí o pessoal fala, meu, deu 22% de rendimento. Mas é porque está passando algo mais que só a fécula. Normal uns 14%, 15%, 16%. Tá? Se for bem passado, bem filtrado. Depois secar, tirar aquela água, o outro sedimentou lá embaixo. É aquele processo. O processo do polvilho mesmo. Normal. E descascar é só manual mesmo. Descascar só, e ainda mais esse aqui é quase que descamar, não é bem uma casca, né? Então quando faz aqui é ir tirando essas escamazinhas, ficou limpinho, dá pra ficar bem branquinho, né? Tá? Mas é o processo assim. Beleza? Vamos que tem muita folga. O tempo da colheita dela é quando seca a folha ou não? A colheita, bem lembrado, a colheita é quando seca. Aqui não está seco por quê, gente? Por causa do dia de campo estava molhando. Sim. Então está confundindo a fisiologia da planta. Já parou de chover tem quase 2 meses. Então já era para estar seco. Mas como está molhando para o dia de campo, para encher o inhame, né, o cará, então aí estava caindo água aqui. Sim. Ela seca a planta, Nuno? Seca que nem... totalmente, fica palha. Ela vai aí ficar tudo depois assim. que você colhe Vai igual ficar tudo assim, o açafrão, igual o açafrão? Isso. Tá. Colheita mesmo. Fechou. Aquela ali de bolinha é aquela da Lícia? Que a Lícia fez o trabalho? Não, aquele não é é Ariá. Ariá? Ah, pensei que era. Ah, tá. Correr mais, não. Mangarito. Todo mundo já conhecia a planta do mangarito? Vocês estão suspeitos. Eu não Uma conhecia. planta nativa do Brasil, essa até um processo de extinção um pouco mais intenso, porque é uma planta menos competitiva, mais pequenininha, que ocorre nos biomas brasileiros, principalmente ali no brejo. Então ali não tem tanta competição, não são tantas plantas que se adaptam no ambiente molhado. Mas quando a gente traz para a agricultura, e antes era muito coleta no brejo, né? Mas quando você traz para a agricultura, você faz o canteiro e irriga bastante que ela produz. E aí você tem um controle maior da produção. Ela é parente da taioba, é Xanthossoma riedeliano, essa é Xanthossoma taioba, tá? E
dá para comer a folha, mas se a gente comer muito folha, o que vai acontecer? Folha, 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 você não vai ter muita produção de batata, né, do mangarito, que é a verdadeira iguaria. Mas tem exceções, vamos dizer, a gente fez um trabalho no sertão do Ceará que não conseguia produzir taioba e ficaram maravilhados de ter taioba para comer de folha, né, ter folha igual de taioba, de mangarito para comer, é muito parecido. E eles comeram um corte, 2 cortes, 3 cortes, porque eles gostam de taioba e não tem taioba. Para nós aqui no Sudeste, no Sul, que tem taioba, come a folha da taioba e deixa esse cara aqui fazer o mangarito, a batatinha. Porque é uma verdadeira iguaria, é o mais especial. Aí eu deixei aqui. Já que eu guardei. Para mostrar como que a planta a gente conseguiu trazer de lá sem despencar, lá de Brasília. Ela dá um rizoma central, que nesse caso botanicamente chamado de corno, e um monte de rizomas laterais, que são os cormelos. Tá? Então, rizoma central, rizoma lateral, cormo e cormelo. O central, repara que vai fazendo assim uns bolotas assim, de vários anos que a gente vai plantando o central. Então, ele vai formando o central e vai crescendo assim para o lado. Depois dá para partir também, ele não apodrece fácil, a não ser lá no sul, que eu não sei o que acontece. Vocês viram a foto que eu mandei? Com 2 anos a gente descartou uma caixa de bolinhas desse tamanho, não tinha nenhum, com 2 anos. No cerrado, principalmente, ela não apodrece fácil. Aqueles que tu trouxe em 3 dias já estavam mofando. Olha isso, né? Agora o que acontece no sul? Ele é nativo do cerrado e da Mata Atlântica, assim, vamos dizer, de Santa Catarina, do Alto Santa Catarina para cima. Então o que acontece lá na região de vocês? A fisiologia da planta fica maluca, porque assim, tá frio, tá dizendo para ele não brotar, mas tá úmido, tá dizendo para ele brotar. Então ele fica, eu broto ou não broto? Fica doido. Sinta-se o mangarito, você fica na maior dúvida. E aqui no cerrado não, aqui esfria, vamos dizer, de maio a julho, agosto, e seca. Então os 2 disparos fisiológicos falam dormência, entre dormência. Então a planta entre dormência. Se plantar agora, por exemplo, em julho... Não nasce. Não nasce. Você planta, a gente uma vez foi adiantar, plantou, irrigação. De noite faz 10, 12, 15 graus, ele não nasce. A partir de 15 graus que ele nasce. Mas vamos correr, gente. Mangarito, o rizoma central, tudo, não, aqui mesmo. O rizoma central, pode plantar tudo. E vários laterais, né? Tem uma sacada que a gente fez, a gente planta, quando planta no início das águas, que é o recomendado para aumentar o número de mudas. Ele perfilha, dá um monte de filhote, né, um monte de rizomas laterais, de folhas laterais, que quando secarem, cada folha vai fazer uma batatinha. Quando a gente quer um outro modelo de produção que tenha praticamente só uma batata central, a gente atrasa o plantio, lá para janeiro, ele não apodrece, lembra que eu falei que jogamos fora, né, mais velho? Aí lá para janeiro a gente planta. O que o mangarito? Sinta-se o mangarito, novamente. Que ele vai... Opa, já estamos no final de janeiro. Eu só tenho mais 2 meses, então não dá para perfilhar. Tem que crescer, tem 2 meses ele seca. E aí ele forma praticamente só uma batata central. Então ao invés de plantar igual um inhamezinho, vocês estão vendo? Aqui é um plantio parece de um inhame, 70 por 30 mais ou menos, 60 por 30. E aí você planta quase igual beterraba, juntinho do outro. Você tem muita muda, então para ter muda a gente planta em setembro, outubro. Para dar esse manejo, que é mais uma batata central do que um monte de bolinhas, a gente planta em janeiro até fevereiro. Tá? É uma proposta de plantio diferente, mas que melhora, dá um tamanho maior. A gente padronizou assim, pelas experiências que a gente viu em vários lugares, desde Santa Catarina, em Joinville, que era tradicional, até Minas Gerais, etc. Que mais ou menos as bolinhas são as mais gostosinhas, mais macias e tal. O central já é um pouquinho mais duro, mas também é muito bom, eu acho fantástico também. Mas demora um pouquinho mais a cozinhar, mas é melhor para purê. Várias formas de consumo, com melado, cozidinho com melado, ou então salteado, né, sauté com cozinha, depois passa no azeite, manteiga. Mas de 2 centímetros para cima a gente usa para comer. De 1 a 2 centímetros, que é um tamanho de reserva razoável, de 1 a gente usa para muda. É a nossa proposta. E tem muito, né? Olha a quantidade. Cada planta, são 4 plantas num canteiro, 4 linhas, então dá 4 vezes 4, 16 plantas num canteiro, dando isso aqui. É muita muda. Dá para plantar 30 vezes o que você plantou. No ano seguinte, 30 vezes 30, 900 vezes o que você plantou 2 anos antes. Então a gente começa a fazer uma proposta de um plantio de um canteiro para muda, em 10 canteiros, 9 canteiros plantados mais tardio para dar aquela batata central. Uma proposta. Não é fechado, cada um faz, né? Mas e os outros são muito pequenininhos. A gente até pode aproveitar as mudinhas pequenas, mas aí quando ela vem muito devagar, porque tem menos reserva, vai vir, mas você tem que ficar limpando muito mato e tal, etc. Porque senão ele não é uma planta muito competitiva. E por isso ele vai caindo em desuso. Teve gente que não via mangarito, agricultor tradicional, que estava procurando, há 70 anos não via mangarito. E estava procurando, nossa, vocês têm mangarito, eu estou procurando há anos, há décadas. Então, porque realmente ele vai caindo assim
quase extinção mesmo. Vamos pro inhame, tem muita coisa aí para falar. Aqui só de passagem, é um inhamito, é algo entre inhame e mangarito. Tá? Ele parece inhame, mas ele tem rápido crescimento de mangarito. Esse aqui é o inhame, né? Aqui, vamos lembrar dela. Aí, o inhame... O inhame, gente, é mais ou menos essa estrutura de ter um rizoma central. Olha as cicatrizes aqui, ó, dá pra ver, né? Aqui e vários, e aqui outra, são vários rizomas laterais. Esse é rizoma mesmo. Então, rizoma central e rizomas laterais. Para o plantio, lembra que agora eu comentei esse aqui, ó, vamos dizer, uma muda que seja, ela enraiza aqui no ombro, no ápice do rizoma, tá? Então, quando plantar, muita gente planta assim, chega, né, faz a linha, o suco, planta assim. Vamos dizer, sem a raiz, vamos dizer que planta aqui em pé. Só que aí quando começa a enraizar, as pessoas acham que vai enraizar embaixo. Não, ele raiza aqui no ombro, ali onde ele começa. Então a raiz ficaria fora da terra. Tá? Então o certo é abrir um sulco e plantar deitado. Tá? Não, esse lado é outro. Então quando você plantar, abrir o sulco, terra plana, aí você abre o sulco e planta mais ou menos os 30, 33, que são 3 plantas por metro, 40, 50 centímetros uma planta da outra, deitado, todos com o ápice virado para o mesmo lado. Aí nasce, ela cresce, isso aqui se consome. O pessoal está apodrecendo. Não, é consumo. Tá mandando para crescer. Está mandando os nutrientes para cima. Quando tiver mais ou menos uma plantinha assim, como ele vai dar os rizomas laterais para cima, você chega à terra. É a amontoa. Tá? Aí faz a amontoa com uns 45, 50 dias. E é mais às vezes uma manutenção dessa amontoa e vai colher uns 6, 7, 8 meses. Depende do ciclo, do clima da região, da variedade. Tá? Ok, inhame? Mais ou menos passamento uns 80 centímetros entre linhas. E o outro eu falei, né? De 33 a 50 é a proposta. Jamais comer cru, né? Nunca comer cru. Tá? Agora, ia falar alguma coisa também. Ele dá uns 7, 8 rizomas laterais. Pode usar todas as mudas, aquele negócio de classificar, porque ele não tem assim doenças importantes. Batata, quando está muito pequena, a gente... Não, pega a semente de batata, porque tem muita virose. Esse não. Mas aí você planta novamente, classificado. Grande, médio, pequeno. Tá? Para eles chegarem a chamar de taro. O taro é uma palavra internacional. A confusão é que ela fala outra planta que chamam de inhame, e tem razões históricas para isso. Né? É que inhame é uma palavra genérica das línguas africanas, como o Wolof no Senegal. Quando chegaram lá, o que é isso? Inham, comida. Aí dali inhame, aí virou inhame. Tá? Mas é comida, é uma onomatopeia mesmo. É fome, né? Nham, é a comida básica da África Ocidental, do Senegal, a Nigéria, principalmente. E aí chamaram de inhame, chegou no Brasil onde? Por que o Brasil, uma parte do Brasil chama de inhame, que é o Nordeste? Onde é que o Brasil começou a ser colonizado? Qual era a capital até 1753? Salvador. Segunda província mais importante, Pernambuco. São Paulo não era nada ainda. Rio de Janeiro só começou no século XVIII com o ouro de Minas Gerais, aí começou a crescer. Então o Brasil, a capital, o Nordeste era, e aí chamam de inhame aquela planta ali, ó, aquela trepadeira. Aquela lá. Uau! Olha Ela que tamanho. parece, gente, no prato cortado em pedaços e cozido. Mas é uma trepadeira, essa folha em formato de coração, tamanho. que difere da taioba, tá? O inhame ele tem esse ponto central, arroxeada, em geral, taioba nunca. Inhame tem a folha peltada, que vem até aqui, ela não é rasgada até o pecíolo. Esse tem a folha sagitada, que é rasgada até o pecíolo. O que, para lembrar, a taioba, você faz o maço de taioba, porque ela se encaixa. A de inhame, uma outra folha aqui não encaixa, ela bate. Tá? Só para lembrar, então a taioba faz um maço e você leva para feira. A taioba tem uma nervura perimetral aqui, ó. Uma costurinha, né? É, ó, tipo um overlock aqui, né? Uma costura, de fora a fora, todo o perímetro. Tá? E o talo tem serosidade na taioba. Sendo que existem taobas mansas e taobas bravas. E a referência da comunidade ao redor, que faz uso, que faz o cultivo dessas espécies. E só para fechar aqui o inhame, o cará. Meu Deus! Dois tipos mais diferentes, mais punks. Né? Esse aqui pesa uns 8 quilos mais ou menos, ou até mais, sei lá. Tá? Tem o cará mais mimoso, mais flórida, mais padrão, né? Que é chamam de inhame da Paraíba, aí lá chamam de inhame. E ali é o pezão, tá? E esse aqui é o roxo. Tá? Então a gente planta, ele vai começar, ele colheu agora em maio, junho, a gente vai começar, ele começa a brotar aqui lá para setembro e a gente planta em tumbas altas, matumbos, né? E aí você planta num camalhão alto e aí a gente ainda planta em cima e puxa para cá, trepadeira e vai colher no final das águas. Ok? Ok. Ocupado lá com o tamanho. Ok.
Beleza? E aí tem o caramuela, que dá tubérculos aéreos. Ele também dá um tubérculo central lá embaixo, mas é menorzinho, né? Porque ele gasta energia para encher os tubérculos aéreos. E muito peludo, muito babento, mas é comestível também. Tá? E Alguma nenhum pergunta? desses pode comer cru, né? Não, nenhum? nenhum desses. Tá. Fechou. Obrigada, Lu. Mais linda que tá, Bertalha. Gente. Meu Deus. Não? Vai com a criança. E assim, a gente tem uns animais. Ah, eu também quero uma foto na capuchinha. Gente, esse é mais um pouco lá da nossa viagem de Sete Lagoas, lá na Embrapa. Foi uma delícia. Aproveita o vídeo, curte, compartilha e deixa aquele joinha legal. Um abraço para vocês, tudo de bom!